Today, WHO is publishing the first ever estimates of global burden of foodborne diseases. Foodborne diseases have various origins. They include bacteria, viruses, chemical agents, as well as parasites. Globally, 600 million people fall ill every year. It is almost 1 in 10 people. A população da cidade de Rosário Oeste, situada a 128 quilômetros de Cuiabá, saiu da rotina nesta semana. É que cerca de 139 pessoas que participaram de uma festa em um sítio no município tiveram intoxicação alimentar. Por pouco não acontece uma tragédia. As 139 pessoas deram entrada nesse hospital, denominado Amparo, o qual possui convênio com o município. Todos os pacientes ficaram internados para fazer hidratação, devido à grande quantidade de perda de líquido corporal. O hospital, que possui uma capacidade para 87 pacientes, devido à existência de apenas 47 leitos, para o grande número de pessoas infectadas, teve que disponibilizar todos os técnicos de enfermagem e os médicos para atender a emergência. Na manhã desta sexta-feira, ainda restam 28 pacientes internados, recuperando da intoxicação alimentar. Essa é a dona Verônica Almeida, 59 anos. Ela ajudou a fazer a comida da festa. O esposo dela e ela intoxicaram. O que você acredita que possa ter sido? Olha, eu que me fez mal foi uma galinha. Uma galinha que a gente comeu de manhã, foi esquentada a galinha no forno, no fogão, com arroz branco. E aí é assim que a gente comeu ela e depois a gente almoçou uma feijoada. O que eu comi no almoço foi a feijoada. Na janta foi uma comida simples. E os sintomas? Desenteria, dor de barriga e dor no estômago demais. A dona Matildes, Eusébio e a dona Fátima Santos também ingeriram alimentos na festa da Fazenda Nicolau. Na realidade foi a linguiça e aí que eu senti mal, né? Passei mal. Quais foram os sintomas que você sentiu? A dor de cabeça, e aí foi vômito, aí frio, muito frio e febre. Eu terminei de comer a linguiça também e frango. Aí que eu comecei a ficar ruim desde domingo. A responsável pelo Hospital Amparo, Inês Ceruti, disse que precisou fazer uma campanha em caráter de urgência para angariar alimentos para os pacientes. Não deixamos acontecer que faltasse medicamentos e alimentação, material de limpeza e higiene, porque apelamos para a população, para a Secretaria Municipal de Saúde, que nos atendeu e nos deu uma resposta imediata, nos disponibilizando medicamentos, nos disponibilizando a equipe médica de enfermagem, que desempenhou um papel fundamental diante da situação. O município, através da Secretaria de Saúde, antes mesmo de acabar o soro fisiológico, providenciou, em caráter de urgência, uma nova compra. E no momento faltou medicamento, mas houve a necessidade sim da gente estar comprando mais medicamento para suprir a necessidade da demanda da população. Além da compra de medicamentos, o prefeito municipal antecipou o repasse de verba ao hospital. De R$20 mil para que pudesse resolver toda essa problemática. Eu estou muito tranquilo porque a prefeitura tomou todas as providências, não faltou nada, foram todos os pacientes muito bem atendidos e graças a Deus todos estão recuperando rapidamente. A amostra dos alimentos ingeridos pelos convidados da festa já foi coletado. Esse material foi enviado para a MT Laboratório, em Cuiabá, e este, por sua vez, enviou para Campo Grande, porque trata-se de uma coleta mais sofisticada para detectar, né, a bactéria que estava no alimento. Então, só mais ou menos aproximadamente de 30 a 60 dias que teremos o resultado dessa análise. É o que esperamos. O que é? A bactéria é um ser muito pequenininho, né? Um micróbio de uma única célula. Quantas são? Elas provavelmente dominam o mundo.
Eu acredito que sim, são os mais populosos. Né? Estima-se que em 1 grama de terra a gente possa ter 10 elevado até a potência 8 de células de micro-organismos. O número é macro. 100 milhões de micro-organismos em 1 grama de terra. Bactéria. Na origem do universo, o primeiro personagem. Ambientes extremos, onde os primeiros seres mais simples se organizaram, que seriam as bactérias mais simples, ou as arqueias. É um inimigo que não se vê, mas que existe, né? Existe e pode, infelizmente, causar doenças graves. 900 quilos de dinamite vão mudar essa paisagem. E o prédio desaba sobre ele mesmo. Quantas partículas de concreto, quantos pedaços de cimento, inúmeros. Isso é palpável, a gente vê, enxerga. Agora, quantos fungos subiram pelo ar, quantos micro-organismos se espalharam. Diferentemente da demolição de um prédio, esse mundo dos micro-organismos a gente não vê, não enxerga, mas ele existe, em todo canto. Em volta da gente e dentro de nós. Olha a saidinha de cena aparentemente calma do repórter. Tava louca para correr. A massa de sujeira avançava mais rápido que a capacidade de fuga. Nuvem, poeira, escombros. Máscaras aos garis. Começava a remoção de milhões de pequenos seres em cada grama de areia. Nós e os micro-organismos, um permanente contato invisível. E de tão invisível... O senhor tem alguma bactéria aí? Não. Graças a Deus, não. Dentro de mim tá tudo ok. Você tem bactéria aí, não? Não. Graças... Nenhuma? Nenhuma. Até agora, não. Tem certeza? Tem. Nós aqui necessariamente estamos portando bactérias, sempre. Sempre, né? Não existe vazio ecológico. Nós temos micro-organismos no solo, nós temos micro-organismos nas árvores, nós temos dentro de nós, nossos corpos, temos micro-organismos no gelo, no mar, no rio. Todo lugar imaginável, eles são onipresentes, existem essa forma de vida, esses micro-organismos. A gente pode portar uma determinada bactéria e não desenvolver doença, mas pode transmitir para alguém que venha a contrair a doença. Se você for fazer um levantamento na população, você vê 5 a 10% da população jovem com bactéria que causa meningite, que é o meningococo, mas nem todo mundo tem. E se a gente tem, os alimentos têm também. Mãos, olhos, nariz. Quais são as ferramentas mais eficientes para a gente adquirir um alimento que junte higiene, boas condições de conservação, bom preço? Não sou eu que vou responder essas perguntas, né? Vou confessar que o supermercado não é o meu forte. Mas eu tenho 3 ótimas ajudantes nessa reportagem, 3 donas de casa experientes. A Edna, a Maria do Carmo, a Vera e, para responder essas questões todas, a professora doutora em nutrição, Maria Elizabeth. Falou em comida e cozinha, pronto. E quando elas se animam... Aquilo começou a sair um cheiro tão ruim. Eu perguntei uma vez, por que tá assim a carne, né? Por que ela fica manchada desse jeito? Fruta é para ser lavada quando chega do mercado ou da feira? Dicas, dúvidas, as 3 não param. A professora querendo explicar e a Maria falando. Na época, embrulhadinho no papel. Na época do calor? Na época do calor. Gente, vamos parar um pouquinho? Vamos usar os sentidos. O tato. Como brasileiro, graças a Deus, a gente pode apalpar os alimentos, então eu posso chegar e não apertar, mas palpar o alimento sem pressioná-lo demais, eu consigo identificar muito das características do alimento. A visão. Se está amassado, eu não vou selecionar esse aqui. O olfato. Quando você chega perto de um abacaxi, você sente o cheiro do abacaxi. A manga, você pega uma manga verde, uma manga mais madura, você sente o cheiro da manga. Essa conversa vai longe. A professora chamou Edna, Maria e Vera. Vamos para a universidade.
Então chegamos aqui a uma cozinha diferente, né? O que vocês acharam desse ambiente aqui? Legal, né? Cozinha nada, é laboratório da Universidade de São Paulo. E como alunas do curso de nutrição, as donas de casa aprendem. Não se deve lavar as frutas antes de guardá-las na geladeira. Muitas vezes, você na hora que você lava, você não seca ela toda. Então ela fica a umidade. E a umidade acelera a deterioração da fruta. Mas e na hora de consumir? Aí, todas essas frutas precisam ser lavadas. Laranja, o limão, a maçã, o abacaxi. Banana não, né, doutora? A legislação manda até lavar a banana. Mas é uma coisa comum pra gente? Não, né? E até para fazer suco de laranja, tem macete higiênico também. Na hora que eu corto, eu tô aqui. Posso levar alguma sujeira pra dentro. O ideal é você fazer um cinto. E cortar ao redor. Aí eu corto a laranja, eu não tenho contaminação nenhuma. E cuidado com o que sai da boca para fora. Não é nem ideal a gente ficar conversando em cima do alimento. E para arrumar a geladeira? Tem critério. De baixo para cima, frutas na gaveta, folhas e outras frutas na prateleira de cima, verduras no terceiro andar e carnes na parte mais alta, abaixo do congelador, onde a temperatura em geral é mais baixa. E por falar em congelador... Um cenário endurecido pelo frio. 80 graus negativos. É a obscura, a bem guardada Coleção Brasileira de Micro-Organismos. Métodos de preservação internacionalmente reconhecidos garantem a vida das células por muitos anos para processos industriais ou pesquisa. É nessas ampolas. Aí estão elas. Algumas das 1.200 peças da Coleção Brasileira de Micro-Organismos. E daí? E daí que essa coleção tem curadora, Lara Sete, doutora em microbiologia. Doutora só não. Você é apaixonada por micro-organismos? Eu sou apaixonada, completamente apaixonada por micro-organismos. Quando eu vejo um desmatamento, todo mundo fala, nossa, quantas árvores. Eu penso, nossa, quantos micro-organismos. Quando as pessoas comentam assim, o que você faz? Eu falo, sou microbiologista, trabalho com micro-organismos. Todo mundo já fica cabelo em pé, não quer nem chegar perto de mim, né? Doença. Já pensa em doença. Ai, doença. Fungos, bactérias. Não é assim que a gente enxerga essa cena? Não é esse o ponto de vista da doutora. A especialidade dela são os fungos e bactérias do bem. E eles são imprescindíveis para a biosfera, né? Eles reciclam a matéria orgânica do planeta. Tudo isso aqui a gente deve a eles? Devemos. Dentro do laboratório, a mesa está posta. Pão, vinho, cerveja, cogumelos, iogurte, queijo. E aqui ao lado, as estrelas do laboratório. Uma bela diversidade de micro-organismos. E a doutora nos apresenta a família. Ela é a grande estrela, aí, vamos dizer, dos processos biotecnológicos. Uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, o vinho, a cerveja, o pão, incluindo também o etanol que a gente usa, o combustível que a gente usa no nosso carro, produzido pela fermentação de açúcares por essa levedura aqui. Confirmando? Saccharomyces cerevisiae. O próximo. Essa bactéria aqui, ó, que é um actinomiceto do gênero Streptomyces, 70% dos antibióticos hoje que estão no mercado são produzidos com base nessa bactéria aqui. Confirmando. Streptomyces. E aqui nós temos também a Saccharomyces boulardii, que ela é utilizada em medicamentos de reconstituição de flora intestinal. Mais que um fungo, um soldado contra a diarreia. Saccharomyces boulardii. E esse? Esse é o Penicillium roquefort. Fungo que faz, claro, o queijo Roquefort. Os micro-organismos do bem. Seres simples e mais resistentes que qualquer um de nós. Eles não são dependentes de condições ambientais como os seres mais complexos, como os animais e os seres humanos. Então, por exemplo, se
em um curto período de tempo, a temperatura do planeta subir a 50, 55 graus, nós, seres humanos, não vamos mais existir. Não temos condições de aguentar, né, pela maquinaria que nós temos, essa temperatura. Os micro-organismos vão continuar colonizando o mundo, seja ele da forma que for. O beijo e seus segredos. Você sabe que doenças ele pode transmitir? E a surpreendente vitalidade de um espirro. Como se proteger da nuvem de bactérias? Veja a seguir. E agora, com exclusividade, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde sobre os alimentos que você deve consumir com todo cuidado. Eles podem ser perigosos. Foi um cachorro-quente. E parece que a mostarda, o ketchup não estava legal. Eu segurei bastante até chegar em casa, mas quando cheguei em casa não deu para segurar não. Depois que passam, algumas histórias até são engraçadas. Pastelzinho, um caldo de cana, cachorro-quente, que eu sou um pouco viciada, batata frita, porque eu tenho um estômago ruim também, então isso já ajuda. Estômago ruim ou comida estragada? Um estudo inédito do Ministério da Saúde aponta o ranking dos alimentos que mais provocaram doenças nos últimos 8 anos. Todos são ingredientes de pratos bem populares. Em primeiro lugar, os ovos crus ou mal cozidos, principalmente das maioneses caseiras, por causa de uma bactéria chamada salmonela. Depois, as comidas que misturam presunto, queijo e massas, como lasanha e o misto quente. E em terceiro, as carnes vermelhas mal passadas, seguidas pelas sobremesas, como mousses e pavês. E em quinto lugar, no ranking da contaminação, está a água. Há pouco mais de 2 anos, Bruna fez uma refeição com os pais em um hotel de luxo em Pernambuco e se sentiu mal. A mãe disse que foi tudo muito rápido. Ela se alimentou normalmente no hotel. E no sábado à noite ela apresentou-se indisposta, vômitos, no final, assim, já da tarde, diarreia, e aí nós levamos ela aqui no hospital. Bruna morreu na madrugada seguinte. A gente imagina que vai ser só um mal-estar, uma coisa que com a medicação se resolve, que jamais se imaginaria que chegasse ao óbito, né? Entre 1999 e 2007, o Ministério da Saúde registrou que 61 pessoas morreram e mais de 114 mil ficaram doentes por causa de alimentos contaminados. Este ano, numa mesma semana, 115 pessoas foram parar no hospital aqui no município de Içara, perto de Criciúma, em Santa Catarina. Os sintomas eram bem parecidos: forte dor de cabeça, vômito e diarreia. Logo, as causas da infecção alimentar começaram a ser esclarecidas. Todas as pessoas que passaram mal tinham comido fora de casa, no mesmo dia e na mesma lanchonete. A gente encontrou em Içara as pessoas que viveram os casos mais graves. 2 meninas, uma de 5 e outra de 2 aninhos. Ela comeu a maionese com os grãozinhos de milho. Ela não comeu carne, não comeu nada. As mães das meninas nem puderam cuidar das filhas. Também foram parar no hospital, contaminadas pela bactéria salmonela. A primeira vez que nós levamos, que ela ficou no soro, ela pedia para a médica para ir embora. Quando ela foi no terceiro dia, que ela foi na terceira vez, ela já não falava mais, nem pedia para ir embora. A fonte da contaminação estava dentro da cozinha. Um funcionário que tinha ido ao banheiro e não lavar as mãos direito passou a salmonela para o lanche. Ele que comandava, manuseava todos os alimentos. Ele que tinha contato direto com os alimentos do estabelecimento. Normalmente a salmonela é transmitida dessa forma, por falta de higiene durante a manipulação de alimentos. Uma boa lavagem das mãos impede muitos riscos à saúde das pessoas. A bactéria se espalhou rapidamente pela cidade, depois que uma das pessoas contaminadas na lanchonete passou a salmonela para a família inteira. A bactéria que ela adquiriu através do consumo do lanche, né? Em casa ela acabou utilizando, mexendo em utensílios, manipulando comida e acabou passando para os demais que moram com ela. Mas atenção!
o risco não está só na rua. A pesquisa revelou que a maior parte dos casos de contaminação dos alimentos acontece dentro de casa. E aí, como manter o perigo longe do prato? Falando de ovos, nunca coma ovos crus ou semicrus, porque a bactéria salmonela ela resiste à temperatura de cozimento quando a gema está desse modo aqui. A geminha está mole. Tá? Então, gemada, cerveja preta com ovos batidos com paçoquinha para levantar a moral. Não coma de jeito nenhum, gente, que pode fazer muito mais mal do que bem para você. Se você fizer parte de algum grupo de risco, como crianças menores de 5 anos de idade, idosos acima de 60 anos, né? Mulheres grávidas, ou então os chamados imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados renais, pós-operatório, fuja da carne crua. Você está proibido de comer a carne crua. Coma somente carne muito bem passadinha. E sempre lembre-se o quê? A manutenção, né? A temperatura ambiente é só o máximo de 2 horas. Leve para a refrigeração, sempre temperatura inferior a 5 graus. Aí você vai ter muito mais saúde na sua vida. Como vimos na lição anterior, os micro-organismos são os principais causadores de doenças quando presentes nos alimentos. Então vamos aprender um pouco mais sobre eles. Micro-organismos. Como o próprio nome revela, micro significa pequeno e organismo, vivo. São organismos vivos tão pequenos que são invisíveis a olho nu, ou seja, normalmente só conseguimos enxergá-los com auxílio de um equipamento com potentes lentes de aumento chamado microscópio. Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e alguns parasitas. Entre os micro-organismos, as bactérias são os principais perigos biológicos. Mas onde eles estão? São amplamente distribuídos, estando presentes no solo, no ar, na água, nos alimentos, nos animais, como animais domésticos, insetos e pragas, no lixo e na sujeira em geral. Podem ainda ser encontrados no homem, tanto na pele, no cabelo, nas unhas, como em áreas internas do corpo, como boca e garganta. As fezes e os ferimentos apresentam grandes quantidades de micro-organismos prejudiciais à saúde. Há mais micro-organismos em uma mão suja do que pessoas em todo o planeta. Por mais estranho que pareça, a maioria dos micro-organismos são inofensivos. Dentro da área de alimentos, podemos dividir os micro-organismos em 3 grandes grupos. Aqueles que são úteis na produção de alimentos, como na fabricação de iogurtes, pães, queijo, etc. Aqueles que são deteriorantes, pois estragam o alimento, alterando a cor, o sabor, o odor, a textura, etc. E tem aqueles que são prejudiciais à saúde ou patogênicos, isto é, podem causar doenças em quem os consome. É um grande engano acreditar que os micro-organismos sempre alteram a aparência, o sabor e o cheiro dos alimentos. Alguns micro-organismos patogênicos multiplicam-se nos alimentos sem modificá-los, ou seja, silenciosamente. Como já aprendemos, há vários fatores que interferem na multiplicação dos micro-organismos. Entre eles, a temperatura tem um papel de destaque no serviço de alimentação, pois é o fator que o manipulador de alimentos tem maior controle. Os micro-organismos se multiplicam em temperaturas entre 5 graus e 60 graus Celsius, conhecida como zona de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 36 graus e meio. No refrigerador, abaixo de 5 graus centígrados, o micro-organismo reduz sua velocidade de multiplicação, lembrando que, quanto menor a temperatura, mais lentamente ocorre essa multiplicação. Quando colocamos o alimento no congelador, abaixo de 18 graus centígrados negativos, o micro-organismo para de se multiplicar, como se ficasse congelado. Em altas temperaturas, acima de 60 graus centígrados, também há redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Mas se quiser eliminar esses micro-organismos, os alimentos precisam atingir 70 graus centígrados. Em condições ideais, umidade, nutrientes e temperatura, a velocidade de multiplicação dos micro-organismos pode ser impressionante.
Vamos usar como exemplo apenas uma célula de bactéria que precisa em torno de 15 minutos para se tornar 2 células. Em mais 15 minutos serão 4 células. Assim vai seguindo. A cada 15 minutos, o número de células aumenta significativamente, deixando o alimento cada vez mais contaminado e perigoso para quem o consumir. Após 6 horas, serão 1 milhão de células. Olá! Você que trabalha com a manipulação de alimentos sabe que seus hábitos podem interferir diretamente na saúde de seus clientes. São notícias muito comuns, pessoas passando mal depois de consumirem alimentos. Mas você sabe como isso acontece? Quando micro-organismos ou substâncias prejudiciais à saúde estão presentes nos alimentos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, anualmente 2,2 milhões de pessoas morrem no mundo devido a doenças diarreicas, que na maioria dos casos estão ligadas ao consumo de alimentos ou água contaminados. Os sintomas mais comuns das doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, são vômitos, diarreias, dores abdominais, náuseas, dores de cabeça, febre, entre outros. As DTAs podem provocar efeitos mais graves, como desidratação severa, diarreia sanguinolenta e insuficiência dos rins ou respiratória, deixando sequelas ou podendo levar à morte. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com saúde debilitada são mais suscetíveis, ficando doentes com maior frequência ou apresentando quadros mais graves. Os sintomas podem aparecer algumas horas ou mesmo alguns dias depois que a pessoa ingeriu um alimento contaminado, dependendo do tipo de contaminação. Portanto, é um engano pensar que os sintomas aparecem logo após o consumo do alimento contaminado. Aliás, a ocorrência tardia da doença é um fator que dificulta bastante o processo de investigação das autoridades de saúde. Embora as piores consequências sejam para quem fica doente, os serviços de alimentação sofrem muitos impactos com as DTAs. São prejuízos econômicos decorrentes da divulgação na imprensa e redes sociais, perda de clientes, ações judiciais e administrativas, custos hospitalares, multas e até fechamento do estabelecimento e perdas de empregos. Já deu para ver que o assunto é muito sério, não é? Então, hora de redobrar os cuidados para evitar que os clientes fiquem doentes consumindo alimentos em seu estabelecimento. Ah, e mais uma coisa, não se esqueça que todos os casos de DTAs devem ser comunicados imediatamente à Secretaria de Saúde. Dessa forma, a autoridade será acionada para investigar as causas, evitando que outras pessoas adoeçam. Até o próximo vídeo e bons estudos!